Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, edição Clube Premium, que é de fato a comunidade aqui, membro prêmio do Clube Empreendedor Brasil. Esse é o podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil, espaço dedicado a convidar empreendedores de sucesso para falarem com autoridade sobre sua área de atuação. E eu tô com um trio aqui, que são sócios do Senin RJ, que existe desde 2019, que é uma empresa voltada para certificação digital, que é a tecnologia que veio para ficar e vem transformando, né, essa relação das certificações digitais para grandes empresas. Então, para quem tem dúvida, esse é o primeiro episódio aqui do Clube Empreendedor Brasil voltado para esse tema. Então, a gente vai falar de uma forma mesmo para leigo ouvir e entender, né? Sim. Minha primeira pergunta sobre isso, a gente já para introduzir, que a gente está aqui com Elidio Elpidio, Luca Barbosa e Glaucia Gomes, que são esse trio de sócios que desde 2019 vem implementando aí no mercado essa certificação digital. Para quem não entende, não faz ideia do que isso significa, o que de fato é esse certificado digital que se popularizou muito, mas ainda há um desconhecimento nessa área? Bom, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. A gente está falando um pouquinho sobre a empresa e o certificado. Na realidade, o certificado digital ele é simples, né? Mas ele atua para todas as pessoas e as empresas são necessárias você ter um certificado digital. Então, a pessoa física, por exemplo, você pode ter um certificado digital que vai te ajudar. Então não é voltado só para o empresariado, qualquer pessoa pode ter um certificado digital, tem finalidades diferentes, um certificado digital de pessoa física e um certificado digital de pessoa jurídica, né? O de pessoa física ajuda muito, por exemplo, época de imposto de renda. Você acessa o site do governo, com o certificado digital você tem algumas informações, já te ajuda na composição do imposto de renda e entre outras coisas. Luca, o que significa esse certificado digital? Porque você falou que qualquer pessoa pode ter, né, Elidio? Mas que isso pode facilitar um processo mais burocrático. Mas o que é essa certificação digital e talvez até o que ela se diferencia de outros serviços que podem, até então, um empresarial ou, enfim, alguma pessoa física pode até julgar que possa ter um outro serviço que atende melhor. O que de fato é esse certificado? Eu gosto de explicar o certificado como uma chave de acesso. Ele é a chave de acesso para você conseguir acessar os portais. Então, como o Elidio exemplificou para o imposto de renda, você faz o imposto de renda através do gov.br, que é o site do governo para você conseguir ter o acesso ao imposto de renda. Para você acessar esse site, existem formas de acesso. Login e senha, ou acessar com um banco, ou acessar justamente com um certificado digital. O gov.br ele te dá níveis de segurança com um determinado acesso que você faz. O certificado ele garante o nível ouro, que é o maior acesso, com mais segurança, porque durante o procedimento para fazer a certificação a gente tira foto, coleta biometria, então você é a identidade digital da pessoa. Então, entendeu? É uma tecnologia que veio para assegurar maior segurança de fato digitalmente. Exatamente. Glaucia, quando ele fala essa chave de acesso, tem muita gente que acha que por mais que a gente fale sobre tecnologia que veio para ficar, no sentido da gente ter muita facilidade para entrar em portal, isso também acusa uma dificuldade nessa questão da segurança mesmo, do fato da gente colocar os nossos dados em todas as redes e sites possíveis, e que é uma venda, querendo ou não, dos nossos dados para muitas empresas, né? Que hoje monopolizam, né? A questão, acho que o dinheiro digital são os nossos dados. Como é que você vê essa questão do certificado digital, principalmente para empresarial, para advogado, para quem é contador, para quem, enfim, independente da área de atuação, mas que esse certificado digital ele traz uma segurança maior? De que forma, na prática, isso pode ser feito? Então, o certificado digital ele é seguro porque ele tem uma chave, como o Luca falou, da criptografia, que então é a forma hoje da segurança do início ao fim da transmissão. Certo. Então, a criptografia ela é a parte hoje que o governo, vamos chamar assim, faz para termos a segurança daquela transmissão de todos os dados. Então, é onde eu tenho a coleta da biometria facial e da biometria, né, dos dedos para certificar porque aquela pessoa é única. Por mais que tenha as pessoas homônimas, as pessoas, né, com nomes iguais, você é o teu rosto, eu tenho meu rosto, eu tenho as minhas digitais. Então, a segurança
né, que requer de todo o processo, é essa forma que tem todo o processo dele tendo a chave da criptografia, que é onde endossa a segurança de todo o processo. Qual é a maior dor de mercado que você vê, Lídio, nesse sentido de que ela falou, por exemplo, dessa questão de endossar essa segurança, né? Garantir maior segurança desse acesso, mas qual a maior dor, além dessa da segurança em si, que você ouve do empresariado como um todo, quando chega até vocês, quando chega até a empresa CNRJ, que é adotar a certificação digital? Qual é a maior dor que você ouve no sentido de qual a questão do gargalo ou burocracia que você vê que está pendente ali dentro, que a certificação digital, o serviço que vocês oferecem, vem para sanar isso? Pensa assim, o certificado digital, vamos voltar um pouquinho. Cartório, você ir lá no cartório, fazer uma assinatura e reconhecer firma. O famoso reconhecer firma, que hoje muitas pessoas têm firmas em vários cartórios, em vários bairros. Certo. Então você ia lá no cartório para reconhecer a firma. Assinava, cara crachá, olhou, ele valida, tem fé pública, então você tem assinatura. Quando você precisa um contrato ser assinado por você, e você vai no cartório para reconhecer aquela tua firma. Isso era até, quer dizer, ainda existe, mas era o que era a prática passada. Então essa era uma situação. Filas, ir para cartório, tem que ir lá autenticar o documento, etc. Hoje em dia, com a parte de certificação digital, você tem isso tudo online. Então, quando eu faço com você um certificado digital aqui, seu ou da sua empresa, ele tem uma fé pública, digamos assim, porque ele está, como a Glaucia falou, ele está identificando você pela biometria que você é aquela pessoa. É como se você tivesse isso lá no cartório, feito a assinatura. Então, o que você ganha? Deslocamento, credibilidade daquilo que você está colocando com a biometria é muito melhor. O nosso tempo hoje é muito importante. Então, esse deslocamento e praticidade, hoje eu posso fazer um certificado seu em Portugal. Você assina... Otimiza-se muito. Eu faço teu certificado e você assina, sei lá, um contrato de compra de um apartamento, por exemplo. Ou um documento com o seu advogado que você precisa de um contrato a ser assinado. Você faz isso com o contrato, com o certificado digital. Imagina que se você não tivesse o certificado, né, Luque? Eu acho importante frisar que existem 2 modelos de certificado. Um destinado para pessoa física, que tem esse tipo de uso, assinatura, e o destinado para pessoa jurídica. São só 2 tipos, então? São dois tipos, Okay. Pessoa física e jurídica, e a partir daí tem derivações dos modelos, né? Certo. Mas para a gente começar a falar, então, o pessoa física, ele serve para assinar documentos e acessar portais. Certo. Que a partir disso você consegue assinar digitalmente, então você assina documentos que garantem a validade jurídica, que não tem necessidade da pessoa ir mais no cartório reconhecer firma. Então ele serve para poupar o seu tempo. Justamente o empresário não fica no dia a dia muito agitado. O certificado digital para a pessoa física serve para isso. Tá? Então, por exemplo, um advogado também é uma pessoa física. A gente faz a diferença de pessoa física. Só que ele, além de usar o certificado para assinar, ele vai conseguir acessar os portais jurídicos com o certificado digital. A chave de acesso que eu comentei. Entendi. Ele é um meio para conseguir acessar aquele determinado portal. Então, isso é para a pessoa física. Para o PJ, ele é voltado para acessar os portais, de novo, a chave de acesso, só que para fim jurídico. É mais para o contador conseguir acessar as obrigações fiscais, conseguir emitir as guias. De forma menos burocrática. De forma menos burocrática. Na verdade, não é nem de forma menos burocrática, é de forma obrigatória. Certo. Você só consegue acessar os sistemas para você conseguir emitir as declarações com o certificado digital. É obrigatório. Então, você só consegue emitir uma nota fiscal se você tiver o certificado, entendeu? Eu tenho uma dúvida no seguinte, aqui no Clube Empreendedor Brasil tem muito advogado que também é PJ porque ele tem o próprio... O CNPJ da empresa, Exato, do escritório. o próprio escritório. Dentro disso, como é que isso pode ser feito? Então, é bom falar sobre isso, né? Porque o advogado, ele tem as partes da advocacia, né? Que ele tem que ter do início, né? Porque assim, sem o certificado digital... ele vai fazer 2 certificados. Isso. É porque um vai representar ele como representante legal daquele CNPJ do escritório da advocacia dele. E o outro, como o Luca colocou, ele vai entrar dentro dos acessos, né, dos tribunais. Peticionar. Isso. Para ele conseguir peticionar, ele vai ter que ter o certificado de pessoa física para ele acessar o PJI, por exemplo, ou o TJ, que são os portais que eles utilizam para conseguir peticionar. Agora, se para fim da empresa dele, para o PJ dele, ele vai ter que ter um certificado de pessoa jurídica, mas para emitir declarações, emitir nota fiscal, então ele vai utilizar para esse fim. Não exclui a parte que ele possa assinar um documento com o certificado da empresa. Pode, mas a maioria das empresas, assim, da pessoa que recebe acaba confundindo um pouco.
Porque na prática se a empresa, por exemplo, a Senin Rio de Janeiro for assinar, vai sair a assinatura da Senin. E o representante atual legal dela que, teoricamente, que assinou, concordou a assinar com aquilo. Então, às vezes, pode gerar alguma confusão. Então, é por isso que faz o certificado de pessoa física. Enfim. Certo. Dentro disso que vocês falaram, o que é preciso, então, para você obter um certificado? Porque eles chegam até vocês têm uma assinatura, né? Enquanto empresa que está fazendo essa gestão desse certificado. Mas o que é preciso para uma empresa, de fato, ter esse serviço por conta de vocês? Na realidade, o certificado digital, como é que ele se desenha no mercado? Ele tem a certificadora, da qual a gente representa a certificadora e, através dela, vamos dizer assim, oficialmente você faz o certificado para poder assinar em nome daquela empresa. Então, assim, o que ele nos procura para poder fazer o certificado? Tem algumas documentações necessárias. Explica um pouquinho da documentação. A pessoa física precisa de... Isso, então são várias... Para você adquirir um certificado, como o Luca falou, são 2 modelos, né? Um para pessoa física, um para jurídica, e cada um tem um modelo, que é um cartão, como se fosse um cartãozinho de banco, o token como se fosse um pendrive, quem usa muito são os advogados, e o mais vendido, digamos assim, é o A1, que é o certificado arquivo, que a gente chama, que baixa no computador. Resumidamente. Certo. Então, pensa que são 3 tipos de arquivo. Tem, recentemente, na nuvem, né? São os também. 3 modelos, né? Que o Luca mesmo tinha falado. São 3 modelos de arquivo. Então, geralmente, as empresas optam pelo A1, que não são nem as empresas que optam, são os contadores, que, na realidade, como o Luca falou, todas as obrigações contábeis, né, que eles têm que fazer, eles acabam pedindo para que seja feito um A1, que tem duração de 12 meses. O certificado ele tem um modelo A1, que é só de 1 ano, 12 meses, e o token e o cartão, ele tem validade de tempo, né? Você pode optar entre 12, 24 e 36 meses. Certo. Então, aí dentro desses certificados, uma vez a empresa solicitando, o que a gente pede? Contrato. O contrato tem que estar registrado. Então, às vezes, você falou de gargalo, né? Acontece muito assim. Eu preciso de uma cópia do teu contrato registrado, por exemplo, na junta comercial. Às vezes, a pessoa bate uma foto tudo cortada, ou bate foto de página por página, a gente tem que juntar. Então, esses gargalos operacionais, que às vezes o cliente não entende. Eu preciso que seja batida uma foto da sua CNH, que não pode estar cortada. Aí vem a cortada, aí você tem que explicar. Então, esses são alguns gargalos que você comentou de gargalo, entre o que você pede e o que é preciso para poder ser feito o certificado. Alguns entendem mais, outros entendem menos. Geralmente, de uma maneira geral, quando se pede, por exemplo, condomínios, né, atas e convenção, geralmente os condomínios não têm as convenções registradas, são muito antigas e para fazer uma nova é uma boa grana para poder fazer isso. E aí você tem um lado que é a garantia do certificado, que você tem que garantir que aquele síndico, naquele período que está na ata, que foi eleito, né, durante o ano tal, tem que estar na convenção do CNPJ, igual o CNPJ que tem que estar na ata, e tem que ter sim, a documentação do síndico, no caso. A parte mais difícil, então, talvez, de você conseguir tirar um certificado, seja você estar em dia com toda a documentação necessária. Toda a documentação, onde que eu quero chegar, porque às vezes você, mas eu não preciso disso. Mas antes eu não precisava da convenção. Porque vai mudando. Hoje em dia existe fraude em todos os lugares, né? Então, quanto mais você tenha uma garantia que aquele documento é válido, que você é você e que você é responsável legal, é garantia para o próprio cliente, entendeu? Então, só que você fica naquele meio campo entre praticidade e velocidade. Tem que ter garantia que aquele documento é válido e que esse documento é seu mesmo. Às vezes tem gente que tem, sei lá, minha idade, 59 anos, está com um documento de quando era quase criança. E aí, como é que faz? Careca era cabeludo, cabelo comprido, agora cabelo branco. Aí como é que... Então, assim, às vezes quando a gente pede algum tipo de volta de documentação, ainda mais pelo nosso dia a dia, né? Porque você faz 10 mil coisas ao mesmo tempo. Então, você fala, me manda de novo, mas já te mandei, mas está cortada, mas eu não posso assim, mas não. Aí começa aquela história, né? Para simplificar um pouco, porque a gente vai acabando entrando muito nos termos no técnicos. Detalhe, né? Sim. Sempre vou pautar nessas 2 formas, o modelo pessoa física e jurídica. Pessoa física, para fazer o certificado digital, a gente só precisa de documento de identificação,
que esteja em condições de identificação. Dentro da validade, né? Hoje tive um caso de uma cliente, ela veio com um documento completamente rasgado, não teve alternativa. O que eu fiz para ela foi agendar no Detran para ela tirar uma identidade nova para depois fazer o certificado. Então a pessoa física precisa estar com um documento legível para poder fazer o certificado. Então a gente pede o documento dela e vai tirar a biometria, vai sair o certificado de pessoa física. Certo. Claro que a partir daí tem várias variações, mas o mais simples é isso. E o pessoa jurídica, você precisa do contrato social da empresa, que cita quem é o representante legal, quais são as determinações que a empresa tem, o número do CNPJ, né, que na maioria das vezes vem no contrato, e o documento de identificação do cliente. Esse é o certificado PJ, que é o carro-chefe, né? Então, além existem vários modelos de CNPJ. Por exemplo, o MEI tem um documento, a limitada tem outro, a condomínio tem outro. Então, são vários documentações depende do tipo de empresa. Quem tem um MEI, por exemplo, o pessoal que está assistindo, eu só preciso do número do CNPJ porque a gente faz uma consulta online, do CC-MEI. Quem tem uma empresa limitada precisa do contrato social, que é a grande maioria, né? Das empresas que tem hoje no mercado. E quem tem um condomínio, por exemplo, precisa da ata, como o Elidio falou, da ata registrada e convenção registrada. Todos esses documentos que a gente precisa, eles têm que estar registrados. Então, entendi. A gente acaba que depende um pouquinho ainda do cartório, né? Ou da junta comercial, porque... Precisa consultar se aquele ainda documento precisa é válido. da questão do tradicional, né? Depende ainda da veracidade daquele documento. A gente faz consultas, enfim, o procedimento de fazer o certificado, você consulta a veracidade de todos os documentos que o cliente está apresentando. Então, por isso que às vezes tem algum problema, que o cliente, tô com uma identidade muito antiga, ou uma carteira de motorista vencida desde 2006. Não tem mais como, de forma online, né, Glaucio, conseguir consultar aquele documento para saber se ele é válido ou não. E é só entrando um pouquinho, né, de quais os documentos importantes de todos esses que nós falamos. Hoje a gente tem, né, não é a CNIM, mas pela política das certificadoras, a CNH é um documento hoje que comporta todas as informações e ela já tem uma validade pelo ICP Brasil, né, que é uma parceria com o Denatran. Então é o que eu digo, né, e principalmente os nossos parceiros, principalmente de cartório, se você vai ter um cliente que vá para a Espanha, qualquer lugar fora do país, faz o certificado digital. Por quê? Eu tô com um cliente, né, que chegou um cliente nossa que desesperado precisava do certificado digital porque a tia estava em Portugal e já não tinha mais documentação nenhuma brasileira. Eu falei, fala para mim, por favor, que ela tem uma CNH válida. E ela não tinha. E aí a gente realmente não tem como ajudar, porque ela precisa de uma documentação e a CNH hoje ela representa porque já tem a biometria, né, validada. Então já tem várias etapas já do tem documento. Isso, então já facilita muito, entendeu? Então, são assim, as variações, né, da forma do atendimento. A CNH hoje é um documento, né, que para a videoconferência, que é uma forma mais fácil e cômoda, né, de se, hoje, como o Elidio está colocando, né, a praticidade, a agilidade do nosso dia tempo, facilita muito, né? Então, assim, a CNH hoje é uma parceira, vamos chamar assim, como o Luca falou, de todas essas burocracias, né, de documentação. Porque eu acho que o problema, não um problema, mas assim, a maior dificuldade não é tirar o certificado, é toda a documentação que precisa para que seja retirado. Você falou sobre os modelos, né, que tem um tempo. Eu queria que alguém explicasse aqui referente a esse tempo de... como se ele tivesse autorizado por esse tempo. Qual é a relação da empresa, ou enfim, pessoa física com a CNIM RJ hoje, para garantir esse modelo por tanto tempo? Que você falou, 36 meses, ou sei lá, 12 meses. Como é que isso é feito? Existem, eu vou falar os modelos e aí o pessoal complementa. Existem dois modelos, o A1 e o A3. Então, primeiro a pessoa escolhe se é pessoa física ou jurídica. A partir daí, vai escolher se é o A1 ou o A3. Aí, a diferença, o A1 é um certificado com validade de 12 meses, como ele te comentou. Então, ele tem 1 ano de validade obrigatória. O A3, ele possibilita ser de 1, 2 ou 3 anos de validade. Certo. Se o cliente pensar de forma inteligente e tiver poder aquisitivo no momento, é melhor, ele é mais vantajoso financeiramente comprar um certificado de 3 anos do que ficar renovando todo ano. Fica mais barato você renovar de uma vez só. Só que inicialmente ele vê o valor e aí ele prefere fazer parcelado. O mais fazer barato, que é o mais em conta. Ele faz o mais em conta. Então,
cada modelo aí tem as suas particularidades. Aí eu vou pedir para a Glaucia falar. Fala um pouquinho do A1 e o Elide fala do A3. Porque também o Elide falou, né, logo no início, que os contadores, eles solicitam o A1 por quê? O A1 ele tem a facilidade, né, dele ser multiplicado, vamos chamar assim, em várias estações, né, vários computadores. Então, o que a gente sempre orienta, o A1 ele é baixado numa máquina, né, que normalmente ou é do cliente, que a gente sempre solicita, sempre tenha o seu certificado, porque ele é de suma importância, né, que você, com a chave do certificado, você pode fazer tudo, pode vender um apartamento, pode, né, tem toda a importância dele enquanto uma chave e uma caneta. Então, o A1, como o Luca colocou, ele é de 12 meses, ele pode ser multiplicado em várias máquinas, que é um diferencial, né? Entendi. É importante só complementar que o A1, ele é um certificado totalmente digital. Então, você faz o certificado, terminou o atendimento, ele vai gerar um número de protocolo e o cliente vai baixar o certificado na estação, no computador. Essa é a mais procurada? É o mais procurado. Sim. Características do que acontece no dia a dia quando você baixa o certificado. A gente fala para as duas coisas. Primeiro é fazer um backup, né? Porque, por exemplo, você faz o A1, né, no modelo A1, e baixa na sua máquina para poder usar. Ou na loja, vai emitir nota fiscal e etc. Aí o computador que está baixado deu um crash, perdeu tudo. Aí, olha, eu preciso no meu novo computador. Fez o backup? Não. Ou não sabia, ou esqueceu, etc. Isso é uma situação que a gente avisa, fala, escreve e só falta fazer fumaça. Mas a comunicação não é aquilo que você fala, é o que as pessoas entendem. Exatamente. Então, ou que é prioridade no momento. Ou que é prioridade naquele momento. Então, uma boa parte não faz um backup. Mas, sim, avisando para quem está vendo, faça o backup do seu certificado digital, modelo A1, e guarde a sua senha. Né? Porque o que acontece, eu estou com uma pessoa agora que está assim, eu esqueci a minha senha, o que eu faço? Então, de praxe, a gente passou 7 dias, não tem que fazer tudo de novo. Certo. Tanto a parte operacional, né, de fazer a biometria, etc., e o custo daquele certificado. Então, mas não tem segunda via? Não, a gente avisa, não existe. É um retrabalho, né? É um retrabalho, não é uma definição nossa da CNI. É uma diretriz de segurança que você não pode ter esse pedido. No novo fornecedor, existem 2 etapas, né? Tem a primeira que é de instalação. Então, nesse momento, no nosso novo fornecedor até consegue, tem um esqueci minha senha. Nesse primeiro momento, ele consegue trocar a senha se ele esqueceu. Só que depois de baixado, que ele colocou a senha final dele, aí não tem mais jeito. Porque é uma forma, eu até ia perguntar isso para vocês, é uma forma de você garantir a segurança daquela documentação. Exatamente. Mas quando a gente fala sobre documentação, quais são os erros mais comuns? Eu acho que é legal vocês destacarem isso no processo de você tirar o certificado. Por exemplo, os erros mais comuns, como você falou, de você não fazer um backup quando é sinalizado, a questão das senhas com uma segurança maior, quais são os maiores erros de pessoa física ou, enfim, jurídica, né, no caso? Não chamaria nem de erro, não sei se é isso que você está querendo saber, mas assim, são situações que você tem que estar atento. Atenção, certo. Porque acontece de ter um problema no computador, o Luca falou dos modelos A1, o token é um modelo A3. Então, vou lá para o lado do advogado. O advogado, ele precisa daquilo, é a vida dele, ele não peticiona sem o certificado token. Então, ele anda com aquele token. As meninas têm várias bolsas, com várias bolsas para cima e para baixo, às vezes esquece o token, então às vezes quebra o token, cai na água, ou seja, ele é um dispositivo e está sujeito a falhas, tanto ele como um cartão. Então, por advogado, por exemplo, eu falei, faz mais de um, não é porque a gente quer vender, é porque já teve caso de sexta-feira, 6 horas da tarde, toca o telefone advogado, desesperado que precisa peticionar e que a filha pegou o toque e jogou na água. Já aconteceu comigo. E aí o que você faz? Assim, aí, dependendo da situação, o certificado pode ser liberado automaticamente ou não. Então, você está numa situação de estresse que precisa do certificado. Não, mas acabei agora e está funcionando. Às vezes não é liberado na hora, porque a gente não tem domínio sobre algumas coisas. Então, é importante ter, um erro, mas assim, uma precaução que ele tenha uma cópia do A1, se for um token, tenha mais de um,
porque se precisar, saiu com a bolsa, esqueceu na bolsa, ou até no escritório, porque advogado roda muito nas OABs, por exemplo, Sim. tem os escritórios, então eles precisam ter esse acesso com o token, né? Então essa é eu penso que é uma situação que tem que estar bem ali no checklist da pessoa. Pode ser que o pessoal que está assistindo não tenha entendido muito bem. O A3, a diferença do A1 para o A3 é que o A3 pode ser feito num token, como que a gente está falando, Isso. ou num cartão criptografado. Ambos são criptografados, ele vai mostrar. Tá? Boa. Eu trouxe aqui Esse é o token. Esse é o token. Ele parece... Um dos modelos, tipo né? um pendrive, Ele né? parece um Isso. pendrive. É o pendrive da tua vida, né? Basicamente. O advogado vai Só plugar que ele é isso. criptografado. Certo. Não dá para você armazenar nenhum outro documento igual um É pendrive. único, intransferível. Tem Correto, todas as isso. informações da empresa, tem todas as Quando a gente Perfeito. termina empresariais. o procedimento, é baixado nesse pendrive o seu certificado digital. Certo. Tá? Então, a sua identidade digital está aí. Então, você vai plugar ele no computador e a partir daí você precisa usar. Tá? Principalmente para quem é advogado, é o interessante ter mais de um desses. porque... É sugestão, né? porque esse token, você não consegue replicar Fazer ele. uma cópia. Fazer uma cópia. Entendi. Essa é a diferença do modelo A1. O modelo A1 é um arquivo digital. Então, você consegue copiar aquele arquivo e usar em vários computadores simultaneamente. Certo. O pendrive não, depende de você tirar ele de um lugar e colocar no outro. O que ele está falando de perder e tudo mais é que acontece. Às vezes, um escritório, o advogado trabalha no escritório, mas também no tempo livre trabalha em casa. Se ele não tiver dois, ele vai ter que ficar lembrando de carregar de um lugar para outro, entendeu? Então, A gente por já isso até que a gente aproveitou, fez indica. até um... Maravilha. Você já pode fazer um Para não kit ficar pra só poder esse vender negócio pequenininho aqui. E, assim, se permitir falar alguma coisa em relação ao token e o cartão, o que acontece? Ele, como o Luca bem colocou, o certificado é um meio de acesso, é uma chave, como ele fala, é a chave do carro que eu falo. Ó. O certificado ele foi feito para abrir seu carro. Certo. Se você vai botar um kit multimídia, um banco de couro, um volante diferente, não é o certificado ocupado ou é a chave do carro que importa. Então, a gente fala a mesma coisa do token. Principalmente para o público, o advogado que mais usa, existem duas situações. Você precisa de alguma coisa que identifique, né, o token, né, esse dispositivo, o que é o driver dele. Né? As pessoas estão acostumadas com essa nomenclatura, então você precisa baixar um driver no seu computador para que esse cara funcione. Então Pra também fazer leitura. tem isso. Então isso é importantíssimo, não é assim, fez o certificado, plugou, ele não é plug and play, ele plugou, funciona. Então faz o certificado e tem que baixar. Então está dentro da nossa, digamos assim, obrigação, responsabilidade, baixar esse certificado digital para as pessoas, para os advogados, por exemplo. E falando de novo dos advogados, ele precisa acessar o sistema de peticionamento, que também não tem nada a ver com o certificado, é o como chama dentro do carro? É o kit multimídia dentro do carro dele. Então, ele precisa ter um computador, pelo menos novo, não pode ser um Windows muito antigo, porque os sistemas de peticionamento, eles pedem algumas configurações básicas para que o sistema deles funcione, através do acesso do token. Entendi. Então, o que nós fizemos? Né? A gente também atua na configuração da máquina, é um serviço extra, você falou assim, é só certificação digital? Mas a gente configura a máquina do cliente, né? Tem um serviço à parte para isso, isso é bacana. Falar sobre isso, vamos entender também quais são os serviços que estão todos englobados aí na CNRJ. Vamos fazer o passo a passo, acho que é importante isso. Legal. A empresa, o público-alvo de vocês, advogados e contadores, é o maior público que vocês atendem? O foco entre parceria e público são os contadores sempre, porque que eles atuam com várias empresas e o nosso ticket em relação a isso a gente ajuda com assim, uma PG de maior contato de clientes para nós. E os advogados também, que a gente tem se especializou, né? Nós fizemos uma parceria com a OAB, através até de uma indicação de uma amiga nossa daqui do clube. Legal. Então, a Fátima Cristo, assim, agradecer a ela, muito bacana, quando eu a conheci, e ela nos abriu essa porta para fazer uma parceria. Desde então, a gente começou a se especializar, porque a gente pensava que era só advogado, era só um nichozinho, e a gente descobriu outros nichos dentro da advocacia. Expandiu isso, né? O contador, ele é importante para a gente porque como ele administra várias empresas, são vários CNPJs e a partir daí, consequentemente, vários certificados. Os advogados, claro que a gente foi uma evolução, né? Aprendizado, mas, né? como eles precisam acessar os portais, eles vão obrigatoriamente precisar do certificado. Então,
a partir daí que eu acho que aí a gente complementa também com a tua pergunta, são todas aquelas pessoas físicas e jurídicas, que principalmente hoje têm a obrigatoriedade de uso do certificado. Uma classe que hoje tem a necessidade são os peritos, né, que teve uma determinada lei que obrigou os peritos a terem a usabilidade do certificado em token, que ainda tem uma particularidade. Por que não pode ser o A1? Aí é dentro da classe dele que determinou essa obrigatoriedade de uso do token. Uma outra classe também, que a gente já falou aqui, é com relação aos síndicos, né, dos condomínios. Eles têm também a obrigatoriedade, porque a questão do... também, né? E isso, aí acaba que o síndico... porque ele tem que fazer as obrigações fiscais. Então, a gente também tem várias outras classes que têm a necessidade. Então, eu identifico que, se aquela determinada classe tem a obrigatoriedade, ele vai utilizar o certificado digital. E também, como você colocou, né, que eu acho que é importante também ressaltar, falando aí um pouquinho do qual é a nossa sequência, né, de atendimento. Hoje, passo a passo mesmo, assim, empresa ou pessoa física, advogado ou contador, ou síndico, enfim, o público-alvo que vocês mais atendem, mas qual é esse passo a passo para, de fato, chegar ao ponto final de certificação e qual é o depois? Então, que eu acho que é o mais... porque, assim, é uma prestação de serviço, né, que tem em todas as outras operações, né, o diferencial é o custo, e o que eu acho que é mais importante hoje na Senin é o nosso pós-atendimento. Então, vamos lá no passo a passo. O cliente, né, através do seu contador, ou do seu síndico, ou do seu perito, independente da classe qual seja, né, ele vai entrar em contato hoje. A gente trabalha de uma forma de agendamento, tá? Não adianta eu entrar, a gente sempre, né, eu preciso para ontem, então a gente precisa de um tempo, né, para validação de todos aqueles documentos que nós falamos aqui. Certo. Então tem um agendamento uma curadoria mesmo de entender se essa pessoa tem toda essa documentação. Isso, da validação do documento, né, se ele é legal. Inicial, existe uma área específica para validação, né, como a Glaucia falou, mas a gente faz uma triagem inicial até para não chegar lá na área de validação e falar, pô, isso aqui não dá para fazer. Então algumas coisas a gente já consegue saber para poder fazer esse caminhamento para a área de validação. Validou, tá tudo ok, todos os documentos, né, resumindo tudo que nós falamos aqui, ele tem um prazo, que acho que também a gente colocou aqui, o Lídio falou, olha, tem o ProToken, mesmo que ele queira plugar, eu tenho o prazo dele pós-emissão, que é 24 horas. Né? Então não adianta pegar, fiz o token, aí tem uma audiência em 13 horas. Não, então, gente, é importante nós falarmos com relação a isso. Só fazendo uma atualização, a gente está trabalhando já com um novo fornecedor para justamente atender os desesperados. Boa! Então, isso é recente, está em testes ainda, mas já fiz alguns que deu certo. Então, os advogados, a partir desse mês, os desesperados a gente vai conseguir atender para poder solucionar no mesmo dia. Atendeu dentro do prazo. Fez a instalação, se é A1, o A1 ele tem uma facilidade maior de liberação. Vocês fazem todo esse acompanhamento também de como essa máquina vai estar preparada para receber essa documentação. A gente sugere para eles, para o cliente, algumas características que ele tem que ter, no caso do token, por exemplo, e no token a gente faz a baixa e a configuração, falando do advogado, para eles acessar o sistema de peticionamento. Tá? Mas aí, antes disso, não tem um prazo, 24 horas, é o que eu estava diferenciando, né? Se é o A1, a gente consegue ter com maior agilidade, né, a liberação, ele pode estar liberado no mesmo dia, mas sempre coloca de praxe 24 horas, né, que é o prazo que nós temos. Certo. Liberou, configuração para o A3, ou a baixa, né, do A1, ele faz essas instalações, a gente encaminha para ele o passo a passo, tá, para ele fazer a instalação. Normalmente, para o A1, ele consegue fazer sozinho, porém a gente também dá esse suporte de instalação. Todo esse suporte hoje com agilidade, a gente acessa remoto, então a gente sempre tem um sistema de acesso remoto. A gente faz a instalação dele para o A1 somente da baixa, né, no computador dele. A3, ele tem todo um passo a passo de configuração do driver, né, que é para fazer a leitura do token. E também, essa máquina tem que estar preparada, né? Essa máquina, como o Elidio falou, ele tem que estar com uma configuração compatível, né, e fazer a instalação do driver junto. Aí a gente tem um outro suporte que a gente chama que é de nível 2, né,
que é para fazer a configuração dos acessos aos tribunais, né? Que principalmente é para a esfera, perfil mais da advocacia. Então, fizemos isso, a gente acompanha também, independente dele fazer a baixa, né? A gente faz esse pós-atendimento de acompanhamento. Esse pós-atendimento, uma dúvida referente aos desesperados, por exemplo. Isso. Fez todo esse passo a passo com vocês, fechou. Esse pós-atendimento, ele tem um prazo para continuar podendo ligar para vocês, entrar em contato com vocês? Como é que isso é feito? A gente hoje, acho que o Luca quer mais da parte de suporte. Tem um tempo específico, né? Porque o que acontece? Quando o cliente, por exemplo, vou falar mais do token, que geralmente são onde tem essas dúvidas de pós-atendimento. Certo. Existem 2 etapas. A primeira etapa é baixar o driver necessário para reconhecer o pendrive ou o cartão. Então, essa parte é a nossa obrigação fazer, porque a gente tem que vender um produto que funcione. Então, a gente tem que instalar... Essa leitura, que tem que instalar o driver para ele poder funcionar. Então, esse suporte não vou falar vitalício aqui, né? Mas é enquanto dure a validade do certificado. Maravilha. Tá? Então, se ele pegou de 1 ano, são 12 meses, 2 anos, 24 e por aí vai. Agora, o que a gente faz, um serviço a mais, que como ele citou, do exemplo do carro, enfim, que tem todos os periféricos, mas o objetivo dele é andar, né? Abrir a porta no exemplo, né, da chave. Que você... Então, a gente instala o driver do token, faz ele funcionar. Então, a partir daí vai assinar documentos, vai acessar os portais e tudo mais. Só que, para os portais jurídicos, por exemplo, para você conseguir acessar o sistema deles, o site deles exige que baixe um driver. Entendi. Então, já foge um pouquinho, não é culpa do token, é culpa do site que foi desenvolvido que precisa baixar aquele drive. E isso vocês devem ouvir muito, né? Não faz. O meu certificado não está funcionando, então é problema de certificado. Justamente, então você entendeu a diferença, Entendi. né? Então, para as pessoas fica um pouquinho complicado, porque justamente esse driver do site que foi desenvolvido não é simples de ser baixado. Então, dependendo do modelo do pendrive, existem 2 modelos hoje no mercado, mas são 2 drivers diferentes. E esse site do PJI, por exemplo, ele tem uma configuraçãozinha específica, que a gente, com a experiência, foi se especializando e vendo, né, o que tinha que ser feito para poder funcionar. E dá até para vocês sanarem essa dúvida dele antes que aconteça uma dor de cabeça como essa. A gente procura... desenvolver um passo a passo, né? Além de desenvolver o passo a passo, no momento, digamos assim, da venda ou que está fazendo com esse cliente, né, no caso do advogado, a gente já avisa, né? O que existe é aquela história, se ele vai escutar, às vezes tudo. A gente procura escrever, né? Para estar escrito ali, falar, porque não falei, né? Não sabia, então é importante ter ciência do que está acontecendo. Então a gente costuma, como praxe, falar do que precisa, qual o computador, se é Mac, o Mac já é um pouco diferente do ambiente Windows, aconteceu aqui até com o Léo, a gente teve que, fez um acesso com ele remoto para poder ajustar, né? Então existe essa característica, né, que a Glócia falou. Meu certificado não está funcionando. Então, às vezes não baixou o certificado, não baixou o drive, porque não fez o passo a passo, achou que a gente ia fazer. Entender em que passo, onde o cliente parou, né? Para poder dar continuidade. Né? E é importante que a gente foi... No início, a gente fazia isso de forma gratuita, essa configuração do driver, né? Entendi, estava incluso no serviço de emissão. Mas com a experiência, cada pessoa tem um computador. Então, às vezes tem um computador muito bom, que a gente resolve em literalmente 1 minuto, com computadores muito lentos, muito antigos, que o meu agente fica preso 1 hora, 1h30, naquela função ali, onde ele poderia estar produzindo mais, fazendo mais certificados e tudo mais. Então, para essa segunda parte, que a gente chama de suporte nível 2, a gente cobra R$45. Entendi. E ainda faz remoto, entendeu? Entendi. Se o cliente não quiser, tudo bem. Ele vai ter que levar o computador em alguma assistência presencialmente para poder fazer o que eu poderia fazer remotamente. Entendi. Mas, às vezes, a gente explica isso muito bem durante a venda, para o cliente justamente entender, para não achar que a gente está cobrando 2 vezes, diferenciar mesmo. A questão da credibilidade, vocês estão desde 2019 com essa empresa. Para que exista uma autoridade certificadora, vocês precisam ser reconhecidos pelo ICP Brasil, certo? Correto. Como é que vocês podem explicar isso? Porque muito hoje, são tantos serviços que são oferecidos, que a primeira coisa que vem é questão de segurança, né? Serviços como um todo que estão sendo prestados, e o maior fator que é a credibilidade. Então, como é que vocês, como é que esse passo a passo para a CNRJ ter esse reconhecimento pela ICP Brasil, e quais são os outros reconhecimentos perante, enfim, essa questão mais burocrática que é preciso para que vocês estejam com a atuação?
como é que funciona, né? Você tem as A6, né, que a gente chama, que são as certificadoras. Então, como era o Serasa, que o Serasa ele parou de fazer a comercialização do certificado em maio, né, se eu não me engano, maio desse ano. Então, são empresas que, assim, dentro do mercado, principalmente dos contadores, são conhecidos os nomes. Você tem várias empresas de certificação digital. Para credibilidade, né, para o cliente que não conhece o nome ou no detalhe, o Serasa era um nome mais conhecido porque Serasa sempre... Você falava em Serasa, meu nome está no Serasa, ninguém queria saber de nada, né? Era mais pelo medo do que pelo medo, justo, né? Os demais têm nomes que às vezes não batem direto com o cliente, né? Com a pessoa, são popularmente conhecidos. Para credibilidade, você tem um site onde você consulta quais são as certificadoras que estão amarradas ali com o ICP Brasil. Acho que, resumidamente é isso. É isso. A Senin, ela é uma distribuidora, tá? Nós somos vendedores de certificado. Certo. Somos filiados atualmente a SafeWeb, que é em comparação à Serasa, tá? Certo. Então, a SafeWeb que é afiliada ao ICP Brasil. Entendi. Tá? Então, é uma cadeia. Existe o ICP Brasil, que é quem define as regras. Debaixo do ICP Brasil vai estar a SafeWeb. E debaixo da SafeWeb está a Senin. Então, a Senin... Que dá autonomia para a Senin exatamente. A Senin tem os clientes, então a Senin que vai fazer a emissão, a validação, toda a conferência de documentação. Nós vamos ser o agente que vai fazer aquela certificação. A ponta, exato. Perfeito. Todas as certificadoras têm que ter um fornecedor. Eu gosto de chamar de fornecedor. Todos têm que ter um fornecedor. Nós temos hoje a SafeWeb. Então, existem outras. Existia a Serasa, que parou de comercializar, então ela se desvinculou à ICP Brasil, então ela parou de fazer certificado. Hoje, um certificado digital ele só é válido se ele for pela ICP Brasil. Tá? Não sei se a gente vai acabar se estendendo um pouquinho, mas a diferença do certificado digital para uma assinatura digital é justamente essa validação da ICP Brasil. Perfeito. Tem validade jurídica. Validade jurídica plena, então você está seguro contra essa assinatura. Eu ia fazer exatamente essa pergunta para vocês, dessa dúvida que as pessoas têm referente à assinatura digital e certificação digital, que inclusive ia ser para fechar o podcast, que acho que essa é a maior dúvida que chega para a gente enquanto clube de empreendedor, que é se de fato algo mais prático e o quão prático isso pode a longo prazo não ser algo rentável para ele, porque pode vir a dar dor de cabeça. Então acho que qual é essa diferenciação de fato, assim, na prática, além dessa certificação e autonomia, né? Eu vou contar um caso de um cliente que a gente economizou nada mais, nada menos que R$10.000 para ele por ano, explicando a diferença de uma assinatura digital para um certificado digital. Ele tem um jornal online. Nesse jornal online, um dos pré-requisitos eram todas as páginas tinham que estar assinadas, não de forma explícita, mas uma forma mais oculta ali. Tinha que estar assinado com um certificado, vamos dizer assim, tinha que ter assinatura juridicamente. Tinha que ter uma assinatura da empresa. Ele contratou uma empresa que fazia assinatura digital eletrônica e ela, de forma bonitinha ali, ela assinava todas as páginas do jornal dele e cobrava R$10.000 por ano. E eu questionei por quê? Porque o órgão que regula ele, a parte de jornal, questionou. Falou que sua assinatura não tem validade jurídica. E a partir daí ele me procurou e a gente vendeu um certificado de R$200 com validade de 12 meses. Então ele gastava 10.200, a gente fez ele gastar R$200 só por ano. Maravilha. Então, eu acho também, só para complementar, que eu sempre falo para os meus clientes, é a questão da segurança, né? Porque se tiver alguma questão jurídica, vai para o tribunal, não fui eu que assinei, né? Não fui eu. Coisa. Não fui eu. Só que não tem como. Porque lembra da senha? Igual a senha do nosso cartão? Tem toda uma burocracia. Para você conseguir assinar, então você tem que ter a senha que você colocou no momento da emissão. E na assinatura eletrônica não. Você pode no seu computador, sentar no seu computador, tá lá aberto lá o programa de assinatura e assinar. Não corre o risco de falsificação até mesmo. Entendeu? Então, assim, você tem toda uma garantia, porque eu fiz a sua biometria, o seu rostinho é seu, as suas digitais são suas e a senha é sua. Então, o que mantém a segurança do certificado digital são todos esses passos que nós falamos aqui hoje, enquanto a assinatura eletrônica, eu posso ter uma facilidade, muito, né? Não tem um custo,
né? E só que eu não tenho a legalidade e a confiança jurídica que o certificado digital Às vezes, tem. para um serviço mais fácil, acham que até menos Não, custoso. É o que no mercado você tem hoje, né? Tem Exato. Ou o follow-up. inverso, né? Porque o cara cobrou 10 mil, né? Mas aí a venda dele foi muito mais eficaz. assim, E o desconhecimento, também. né? A gente está falando sobre uso exclusivo, né? Mas os contadores utilizam os certificados dos clientes dele. Então, o contador ele tem que ter uma procuração para poder utilizar esse certificado, tá? Perfeito. Então, alô contador que não tem procuração, faça sua entra lá no procuração, ECAC, né? Porque existem alguns clientes que não fazem por praticidade mesmo, mas confiam no contador, mas a gente sempre indica o contador fazer a procuração, porque no futuro, quando der algum problema, o cliente ou o próprio contador também vai estar segurado quanto a isso. Eu acho que o mais legal que vocês falaram é que, além do serviço em si da certificação, vocês informam toda uma gama de burocracia que essa pessoa pode vir a ter uma dor de cabeça, e para que não acuse vocês de tipo, minha certificação não está dando certo. Mas aí vocês explicam previamente, antes dessa certificação ser emitida, de que existe uma burocracia de diversos sistemas. Problema futuro e uma coisa assim que está acabando, eu sei, mas a gente faz o controle, né? Exato. Porque, como você falou, o cara que chega aos 45 segundos tempo desesperado, geralmente para o contador, ou o contador avisa que ele precisa e não tem um certificado, porque venceu ontem ou vai vencer amanhã e é sexta-feira, eu sempre falo da sexta-feira porque, né, sábado e domingo, e tem a data de validade. Então, a gente faz esse controle da data de validade. Então, quando está vencendo, a gente procura avisar com antecedência, com geralmente um mês de antecedência, e vai avisando, olha, vai vencer. Sempre tem aquele cara, vamos deixar aí, venceu e desesperado, porque precisa emitir uma nota para entrar aquele dia no final do mês e o certificado venceu. Então tem esses detalhes aí que a gente também ajuda. Eu vou pedir para que você fale diretamente para essa câmera. Tá bom. Talvez você ou o Luca, enfim. A pessoa que está ouvindo a gente hoje, pessoa física ou, enfim, jurídica em si, e quer de fato fechar, tá com dúvida ainda, mas quer fechar uma certificação digital para trazer mais segurança, que foi um ponto que a gente bateu muito nessa tecla e frisou aqui no podcast. E como é que eles recorrem até o serviço do Seninha? Como é que eles acham vocês? Por qual site, rede social, enfim. A câmera é sua, Luca, você pode divulgar esse trabalho da melhor forma. Pessoal, hoje a gente tem nosso site www.seninharj.com.br. Lá tem todos os preços, todas as informações necessárias para adquirir o certificado. Só clicar na bolinha do WhatsApp, que já vai cair no WhatsApp do Elídio, e ele vai fazer o seu agendamento. A gente tem hoje em dia um dos melhores preços do mercado, tá? Tanto para a área jurídica principalmente. Então, precisou de certificado digital, pode chamar a gente. E com pós-atendimento excelente. Isso é bacana. Fechamos esse podcast com chaves de ouro. Acho que segurança, acho que é a maior valor atribuído à certificação digital. Muitíssimo obrigada por esse podcast, que deu quase uma hora aí de papo. Então, essa foi mais uma edição do podcast Clubecast, a edição do podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil. Esse é o espaço dedicado a gente convidar empreendedores que estão na nossa comunidade para falar sobre o seu negócio de atuação. E até a próxima.